Olá, meus amados, eu sou o pastor Alessandro Bertolin, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ouro Branco, em Belo Horizonte. Bem-vindos ao programa Verdade que Liberta. Eu quero convidar você para lermos a palavra de Deus, que se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. As pessoas podem se desculpar umas às outras. Nós podemos ver que no próprio Pai Nosso, a oração do Pai Nosso diz: Pai, perdoa-nos assim como nós temos perdoado. O perdão do homem, ele não arranca o pecado da vida da pessoa. É isso que eu quero falar com você nesta manhã. Quando Deus nos perdoa, como é o perdão de Deus? É através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pensa aí no purificador que você tem na sua casa ou no filtro que você tem na sua casa. A água pode entrar, você pode colocar água no recipiente de cima e essa água ela pode estar suja, impura. Aquela vela do filtro ou purificador vai fazer com que aquela água saia na torneirinha limpa, purificada, pronto para o consumo. Eu quero agora, a Milena Bertolin, minha filha, está fazendo uma reportagem lá na Lagoa da Pampulha. Vamos ouvir e vamos ver o que as pessoas estão falando. Eu quero aqui então, Milena, com você, o que está acontecendo na Pampulha, como está? A paz do Senhor, pastor. Hoje eu vou fazer uma pergunta polêmica que deixa muita dúvida na cabeça das pessoas. Hoje eu estou aqui com a senhora Cleusa e eu gostaria de perguntar para a senhora: você acredita que o homem tem poder para perdoar pecados? Eu acredito que Deus, desde que o ser humano tenha Deus no coração, ele consegue perdoar aqui na terra, porque Deus é perdão no céu e na terra. Natália, você acredita que o homem tem poder para perdoar pecados? Eu acredito que o pecado, quem perdoa é Deus, mas o homem, ele na verdade, perdoar não, mas ele pode conciliar as coisas e viver em paz, né? Sem o perdão do pecado em si, eu acredito que é só Deus mesmo. Muito obrigada, Natália. Vocês ouviram aí algumas respostas, né, das pessoas que foram entrevistadas. E nós vimos ali que uma pessoa acha que o homem pode perdoar pecado, a outra pessoa falou que é só Deus que pode perdoar pecado. Então você está vendo dentro da palavra de Deus, em 1 João capítulo 1, versículo 7, que somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como eu já disse no início, nós podemos perdoar a pessoa, mas o perdão que você dá é tipo uma desculpa. Deu uma canelada na outra pessoa, você me perdoa, você me desculpa. Não, tudo bem. Agora, pecado, tem muitas pessoas que estão com pecado até hoje, porque pensam assim: fiz mal àquela pessoa e ela já me perdoou. Mas Deus já te perdoou? Porque o que importa é Deus nos perdoar. Para quê? Para que esse peso do pecado, para que a sujeira do pecado venha sair de nós. Agora, o sangue de Jesus vem e nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Me faz lembrar até de uma ilustração de um homem que falava tanto mal das pessoas e ele ficou com inveja de um outro rapaz. E esse rapaz se destacava, tudo que fazia era bem sucedido, e ele começou a falar mal desse rapaz. E fala mal daqui, fala mal dali, fala mal de lá. E ele ficou tranquilo. Falou: deixa falar mal. Deus está vendo todas as coisas. E não passou muito tempo
aquele rapaz viu que ele já tinha falado tanto mal daquele rapaz, daquele outro rapaz, e chegou para ele para pedir perdão a ele. Ele falou, não, tudo bem, eu te perdoo, não tem problema. Só que antes de eu perdoar você, eu quero te pedir um favor. E ele disse, claro, pode pedir o favor que você quiser que eu faço. Estou tão arrependido porque eu falei mal de você e eu quero me retratar. E aquele jovem disse para o outro jovem, eu vou te dar uma missão então. Eu quero que você traz um saco de pena. Pena de galinha, essas penas de pássaro bem levinha. Você traz um saco para mim cheinho. É só isso? É só isso. Pode trazer que eu vou desculpar você, eu vou te perdoar por tudo que você falou de mim. E quando ele trouxe aquele saco de pena, disse aqui, está aqui o saco de pena e agora eu estou quites com você. Ele falou, não, espera aí, vamos subir lá em cima daquela montanha. Aí os dois subiram juntos, foram até lá em cima no alto da montanha. Chegando no alto da montanha, ele disse, eu quero te pedir um outro favor. Pega essas penas e joga elas para cima, todas elas. E assim aquele jovem que queria ser perdoado, desculpado por tudo que ele tinha dito do outro, fez assim, jogou aquelas penas. E estava ventando muito, alto da montanha, aquelas penas foram sumindo, sumindo, sumindo. E a hora que acabou as penas, aquele jovem disse para o outro disse, pronto, estamos resolvidos, estou perdoado. Ele falou assim, não, o último favor que eu vou te pedir. Pode pedir. Por favor, cate todas elas para mim. Pegue uma por uma. E quando ele olhou para aquela floresta extensa, as penas sumindo, ele falou, é impossível eu fazer isso. Não é possível catar todas essas penas. E aquele jovem disse para ele, eu vou te perdoar, não tem problema, por tudo que você fez comigo, por todo o mal que você fez à minha vida, denegrindo a minha imagem, falando mal de mim, não tem problema, vou te perdoar. Mas uma coisa eu vou te dizer, do mesmo jeito que você espalhou todas essas penas e não teve como você catá-las de volta, todas as pessoas que você falou da minha vida, provavelmente não vai ter como você ir atrás de uma por uma para desmentir tudo aquilo que você falou. Eu vou te perdoar, mas não faça mais isso comigo. Por que eu estou contando essa ilustração? Aqueles dois amigos, ou aquelas dois rapazes, eles se entenderam. Mas e Deus? Será que aquele rapaz, ele foi perdoado apenas pelo seu amigo, que foi um rapaz bondoso, um servo de Deus, que perdoou ele? Agora, ele parou para pedir perdão a Deus o que ele fez com aquele jovem, com aquele rapaz, falando tanto mal dele? Sendo que a própria palavra de Deus diz assim, da mesma forma que você mede as pessoas, você também será medido. Então é isso que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Somente Deus, somente o sangue de Jesus pode perdoar os nossos pecados. O marido traiu a esposa, ele pediu à esposa perdão. Ela, uma mulher tranquila, temente a Deus, vai e perdoa ele. Mas o pecado da traição, do adultério que ele cometeu, continua na vida dele se ele não se arrepender diante de Deus. Se o sangue de Jesus não purificar esta pessoa, não tem igreja, não tem religião, não tem reza, não tem nada nesse mundo que vai tirar este pecado. Porque somente o sangue de Jesus é que perdoa, que nos purifica do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então estou trazendo esta palavra nesta manhã para você realmente ter uma consciência que o ser humano ele não pode perdoar o pecado. Somente Deus. Ele pode desculpar você e perdoar a afronta que você fez a ele. Mas aquele pecado que foi cometido, se você não se render a Jesus, se entregar a ele, este pecado nunca vai sair da sua vida. Eu sei que às vezes tem muito religioso que não te falou isso e nem quer falar. Porque o religioso está preocupado
em ter números de pessoas na igreja dele, na religião dele. Um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro homem de Deus, não pode preocupar com números. Ele tem que preocupar com almas. Uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Então, nesta manhã, eu quero pedir você para fazer essa reflexão. Todos os pecados que você já cometeu. Já cometeu? Já. Somente Jesus pode tirar esse peso de você. Somente Jesus pode arrancar isso de você. O pecado ele é tão terrível que Sansão, por exemplo, aquele das tranças, ele, primeiro, olha o que o pecado faz com a pessoa. Às vezes tem pessoas me assistindo que vai estar exatamente nessa condição e pode sair dessa condição agora. Porque não tem pecado que Jesus não perdoa, não. Não tem vida que ele não transforma, viu? Pode ficar em paz. A sua solução é Jesus. A minha solução é Jesus. A solução da humanidade é Jesus. O que aconteceu com Sansão? Foi lá brincar com Dalila, ele era nazireu, não podia ficar com esse tipo de mulher, ele foi escolher uma prostituta, e nós sabemos da história. Ele ficou sem os seus cabelos, e o interessante é que a primeira coisa que os filisteus fizeram com Sansão, depois que os cabelos dele foram cortados, eles furaram os olhos de Sansão. Então veja bem, antes de furar os olhos dele, prenderam Sansão. Então o pecado ele prende a pessoa. Depois que eles prenderam Sansão, eles furaram os 2 olhos de Sansão. O pecado então cega a pessoa. Depois que eles cegaram Sansão, eles colocaram ele rodando no moinho na prisão, no mesmo lugar. Então o pecado nos faz rodar no mesmo lugar. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 5 anos, a pessoa está girando no mesmo lugar. O que é isso, pastor? Pecado. E depois pegaram Sansão e colocaram lá dentro de um templo, no meio lá de 2 pilastras, que era o templo de Dagon, aonde ele pediu força a Deus, e aquelas pilastras foram para um lado, uma para um lado, outra para o outro, e aquele teto desabou matando ali. Sansão matou mais pessoas na sua morte do que em toda a sua vida. Mas ele também morreu. Moral da história: o pecado amarra, o pecado cega, o pecado faz a pessoa girar no mesmo lugar e o pecado mata, porque o salário do pecado é a morte. Então estou falando deste pecado que somente o sangue de Jesus, que nós terminamos de ler, só o sangue de Jesus nos purifica, nos livra deste pecado. Eu quero fazer um convite a você neste momento. Não importa, eu sempre falo na igreja que Deus dá jeito no sujeito que não tem mais jeito. Pode ficar tranquilo, Jesus dá jeito na situação. Mas nós temos que reconhecer que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Todo pecador precisa de um Salvador. E nenhuma religião no mundo tem um Salvador. Somente Jesus Cristo é o Salvador. Só a palavra de Deus diz que Ele é um único Salvador. Por isso que tem pessoas falando assim, não vou para a religião de crente, não vou para a religião dos evangélicos, não vou... Religião nenhuma salva ninguém. Nós não pregamos religião, nós pregamos o Salvador que nós temos, que é Jesus. E que todo pecador precisa de um Salvador. Se você acha que você é um pecador e precisa de um Salvador, vamos fazer essa oração juntos agora. Saia dessa situação, tire esse peso que te amarra, esse peso que te cega, este peso que te faz girar no mesmo lugar e esse peso que acaba te matando, que é o pecado. Jesus pode nos purificar de todo o pecado. Tudo que você fez, Jesus pode te limpar agora. Vamos orar? Eu quero então, nesse momento, você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que está desviado dos caminhos do Senhor, quer voltar, você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar. Vamos fazer esta oração? Este é o momento. Repita assim comigo: Senhor Jesus, neste momento eu entrego ao Senhor a minha vida. Eu te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e me transforme na pessoa que o Senhor quiser que eu seja. Se você fez essa oração com fé, creia que os seus pecados foram perdoados e que você tem a vida eterna. Não se esqueça, o sangue de Jesus nos purifica
de todo o pecado. Deus te abençoe, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.